Olá, você! Seja muito bem-vindo a este dia 14 de dezembro de 2023. Eu sou Fernando Matos e tenho a satisfação de receber você aqui no ambiente da Sociedade Brasileira de Lentes de Contato, Córnea e Refratometria. E hoje com um evento muito interessante, apresentado por um dos patrocinadores que a Soblec tem, a empresa Medfacos, que tem um compromisso sempre do relacionamento com o médico. Sim, está no DNA desta empresa presente na vida da oftalmologia há muito tempo. Neste início, fazendo uma saudação ao senhor Marcelo Soares e aos senhores também, o Cristiano Linvilas Morley. Cristiano, muito obrigado pela parceria, pela dedicação e pelo relacionamento que é sempre muito producente. E também ao Bruno Lima, que já está conosco na audiência, junto com inúmeras pessoas pelo país inteiro. Gente, quando se fala de um conteúdo autoral e uma das empresas sendo patrocinadora da Soblec, sempre aquele convite para que você possa interagir junto conosco. São diversos canais. Você pode mandar por e-mail no comunicação@soblec.com.br. Você pode também, olha só que interessante, você escrever no chat e mandar a sua pergunta. E além disso, nós temos também o WhatsApp que fica aberto para que você envie a sua comunicação. Então, uma vez mais, agradecendo ao time Medfacos, na figura de tantas pessoas do bem. Mas eu cito aqui esses três: Marcelo Soares, Cristiano Morley e Bruno Lima. E olha, nesta noite, nós temos aqui, vou colocá-la aqui na tela, a doutora Isabela Godinho. A doutora Isabela está na cidade de Belo Horizonte, que há pouco tempo fez aniversário, e hoje, ela vai trazer um tema muito interessante. Isabela Godinho, seja muito bem-vinda a esta atividade da Soblec, apresentada pela Medfacos. E lembrando que nós estamos na diretoria 2022 mais 2023, onde o doutor Rodrigo Godinho é o presidente da entidade. Doutor Rodrigo, muito obrigado pela sua sutileza e a sua condução da diretoria ao longo destes 2 anos. Isabela, boa noite. Conta pra gente o que temos hoje de novidade aqui às 20 horas e 4 minutos do dia 14 de dezembro. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos que nos assistem. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando na Soblec, também agradecer o convite da Medfacos, que me fizeram para poder apresentar essa lente que eu tenho tanto carinho, uma lente que eu tenho praticado bastante, e acho que é mais uma opção de produtos que a gente vai ter no mercado aí para o tratamento da presbiopia. Então, a convite da Medfacos, eu vim fazer uma apresentação sobre uma lente que eles já lançaram, que é a Millennium XC, na sua forma multifocal. E para a gente falar desse tipo de lente de contato, que é mais uma opção para os nossos pacientes presbitas, a gente tem que entender um pouco da filosofia da lente de contato escleral destinada para as córneas regulares. Então, quando a gente vai falar dessas adaptações de multifocalidade, a gente tem que também tentar priorizar os pacientes de córneas regulares. Então, a Millennium multifocal, ela proporciona uma experiência única de visão ao paciente, seja ele usuário de lentes prévias ou não. Porque essa lente de contato, ela traz um conforto, ela tem controles de aberração, então ela traz uma visão muito satisfatória para os nossos pacientes, tá? Ela tem, então, uma zona óptica asférica que tem o controle de aberrações, e isso vai proporcionar para os nossos pacientes uma alta definição da imagem. Tá? Isso a gente vai ver em todas as lentes esclerais para córneas regulares que a Medfacos trouxe para o mercado. O modelo, então, é a Millennium XC. Ela é o acrilato de fluorsilicone de alta permeabilidade. A gente pode variar no DK de 125 ou 180, isso é opcional, que a gente vai fazer essa escolha para a fábrica. Ela tem uma amplitude de curvas bases que vai de 7,34 a 8,65, onde a gente pode fazer ajuste de 0,5 milímetros no raio.
ela tem graus estéreos que vai de menos 35 a mais 35, e ela também pode ser adicionado o cilindro na sua face anterior, de menos meio a menos 6. O diâmetro dessa lente, você pode pedir uma redução de diâmetro, que o diâmetro padrão dela é 15,2. Mas você pode, em passos de 0,1, você pode pedir lentes 14,5 até 15,7. Isso vai ser de acordo com o seu pedido, de acordo com o teste e a necessidade de cada paciente. Eu já disse, né, que ela tem uma ótica, que a ótica dela é asférica, com correção de aberração, e tem a opção multifocal que a gente vai falar. Mas para eu falar da lente multifocal, eu tenho que falar um pouco da esclera, da lente escleral para córneas regulares. A gente, na sua opção multifocal, a gente pode contemplar adições de 0,75 até mais 3,5 em passos de 0,25. Todas as lentes já vêm com tratamento de plasma e o HydraPeg, ele acaba sendo opcional. As córneas regulares, que essas lentes vão contemplar, então a gente pode indicar para as miopias, para as hipermetropias, e principalmente é uma indicação muito precisa quando a gente fala de astigmatismos corneanos e até mesmo os astigmatismos internos, a partir do momento que eu posso colocar o astigmatismo residual desse paciente na face anterior da lente, tá? Associados, né, essas indicações associadas ou não à presbiopia, que é quando eu for falar do desenho multifocal, tá? Essa lente, ela é uma lente muito plástica. A gente consegue personalizar essa lente para o nosso paciente, porque a gente pode proporcionar ajustes em vários parâmetros e a gente pode ajustar parâmetros independentemente. E ela tem uma adaptação simplificada e muito plástica, muito personalizada, tá? O livramento do limbo e o diâmetro total, eles podem ser modificados também, independente de curva base, sem alterar o livramento apical presentes nessa lente. A periferia também pode ser ajustada e pode se adequar ao ângulo de apoio dessas lentes. A gente pode, os levantamentos periféricos também podem ser pedidos nessas lentes para córneas regulares, e os levantamentos de borda, assim como as reduções de borda também são possíveis. Então, o que eu quero mostrar é o seguinte, eles têm várias opções de ajustes de plasticidade, mesmo se tratando de córneas regulares, às vezes a gente tem que lançar a mão desses pequenos ajustes. Então, quando a gente fala de adaptação da lente escleral para córneas regulares, a gente vai seguir uma sistemática de adaptação muito simplificada, que é o que a Millennium usa, né? A Millennium CC usa. Ela é uma lente projetada, então qual que é o padrão de adaptação que você busca quando você está adaptando essa lente? Você tem que, obviamente, recobrir toda a córnea, né? Não pode haver toque, você tem que, inclusive, recobrir o limbo, e ela tem que apoiar exclusivamente na conjuntiva. Então, você busca nela um padrão que você busca numa lente de contato escleral normal para córneas irregulares, só que até com uma adaptação mais fácil. E para simplificar um pouco a sistemática de adaptação, padronizou-se que a primeira lente de teste, a gente usa o K mais plano do nosso paciente para a gente se nortear por ele. Então, a partir do momento que a gente pega pelo K mais plano e a gente adapta essa lente, a gente vai, então, interpretar o padrão fluoresceínico que essa lente vai nos dar e buscar o quê? Buscar um livramento de limbo a limbo. A gente vai buscar um filme lacrimal paralelo à córnea, com apoio uniforme na região escleral, sem compressão de vasos sanguíneos, tá bom? Então, quando a gente busca o padrão ideal dessa lente no olho do nosso paciente, é muito importante que a gente tenha um domínio do desenho dessa lente, para a gente poder, através do que a gente está vendo, a gente vislumbrar o que a gente pode pedir de modificação na lente, qual região da lente a gente pode solicitar modificações, para a gente adequar a adaptação àquela adaptação desejada, que é do filme lacrimal paralelo, do filme mais fino, da lente que recobre a córnea de limbo a limbo, para a gente poder ter, então, uma adaptação mais confortável nesse paciente.
E, portanto, é muito interessante que a gente tenha o domínio do desenho dessa lente para a gente poder saber quais são os ajustes que nós vamos pedir, em qual região que a gente vai poder pedir. Isso é muito importante e isso vale para todas as lentes esclerais e não vai e as esclerais para as córneas regulares não vão ficar de fora. Então, o que a gente pode fazer de ajustes? Assim como a gente faz na esclera SG, a gente faz também na Millennium XC. A gente pode mudar o ângulo de apoio escleral. Quando que a gente faz isso? A gente pode fechar o ângulo de apoio, tornando a lente mais apertada, caso ela tenha movimento. Ou a gente pode subir o ângulo de apoio, caso ela crie uma faixa branca de compressão dos vasos em 360 nessa lente. O ângulo padrão é 54, mas a gente pode apertar para 50 ou a gente pode subir para 60. E esses passos é de meio e meio grau, tá bom? O livramento do limbo, a maneira como a lente se relaciona no limbo, a última curva da lente se relacionada no limbo, a gente pode tanto subir como descer. E isso vai depender do padrão que a gente está vendo ali. E eu digo que isso é muito mais fácil nessas lentes para córneas regulares, tá bom? O levantamento de borda. A borda da lente a gente vê pela pequena faixa que fica em torno da lente, né? Ela dá uma linha. Quando a gente tem uma borda muito apertada, a gente consegue visualizar na conjuntiva do nosso paciente uma linha muito fininha, branca, que está fazendo a compressão dos vasos. E a gente pode elevar apenas aquela região sem mexer no ângulo dela, que são compressões em lugares diferentes. Então, por exemplo, a gente pode levantar a borda, assim como a gente pode também reduzir a borda em elevado, duplo elevado, ou reduzido ou duplo reduzido. A periferia tórica, porque a gente sabe que pela espiral de Tillot, muitas escleras são tóricas que acabam acompanhando as inserções dos músculos, e a gente também pode pedir essas lentes com periferias tóricas, até porque elas se apoiam, né, na esclera, então escleras tóricas também podem ser contempladas com essa lente. E a gente tem periferia tórica em 3 níveis, nível 1, nível 2 e nível 3. Isso vai depender da nossa dinâmica de avaliação dessa lente, para a gente entender se a gente pede uma periferia tórica mais incrementada ou uma periferia tórica mais leve, dependendo da lente que a gente vai estar trabalhando para o nosso paciente. As elevações setoriais, elas também são possíveis, e o que é interessante, que isso também a gente faz na Millennium, que a gente pode, por exemplo, elevar dois quadrantes, né, na mesma lente. E o que é importante a gente saber é o seguinte, que quando a gente vai pedir uma elevação setorial, a gente vai informar para a fábrica qual o tamanho do ângulo que a gente vai varrer. Então, ele pode, um tamanho mínimo de 40 graus, mas ele pode ser 90 graus. E a gente tem as elevações setoriais níveis 1, 2 e 3, assim como na periférica tórica. E essa parte que eu vou falar agora, ela vale para a Millennium multifocal, porque eu vou explicar da lente com relação à multifocalidade, que tem que coincidir com o eixo, né? O eixo visual do paciente tem que coincidir com a área da multifocalidade. Então, a informação que a gente tem que dar para a fábrica da centralização da lente, da localização do eixo visual do paciente ser coincidente com a área de multifocalidade da lente, também é muito importante. Então, e essas opções, elas são dadas na lente Millennium. Então, quando a gente vai ser apresentado a caixa de prova da lente Millennium, a gente vai ter 20 lentes. E o que é interessante a gente falar para vocês é o seguinte, todas as lentes da caixa de prova, elas têm prisma de lastro, tá? E as outras 5 lentes, porque elas têm 25 lentes, e as outras 5 lentes, elas têm 15 lentes com prisma de lastro, e as últimas 5 lentes, elas são estabilizadas com periferia tórica. Ambos servem para estabilização da lente, mas são sistemas diferentes. Então, o prisma de lastro, ele é muito importante e para a gente poder ver a estabilização que a lente adquire naquele paciente, para a gente informar isso para a fábrica e a gente, através dessas informações, eles construírem
a zona ótica multifocal da lente de acordo com o eixo visual do nosso paciente. Então, o que acontece? Como todas as lentes vêm com prisma de lastro, todas as 15 primeiras lentes vêm com prisma de lastro, na marca de 270, que vocês conseguem ver aqui, porque essas lentes, elas têm esse desenho que fica no olho do nosso paciente. Então, esse transferidor que a lente tem, na marca de 270, tem uma pintinha preta. Então, toda vez que a gente for colocar a lente no olho do paciente, a gente tem que colocar com a pintinha preta para baixo, que está marcada no ângulo de 270. Porque ela determina o ponto mais pesado desse prisma de lastro, para a gente ver a estabilização da lente. E a partir desse momento, né, que você coloca, você vai ver a estabilização e vai informar caso aconteça alguma descentralização. Esse é o desenho que a lente vem quando a gente está fazendo o teste dela. Ela vem com esse desenho de transferidor, com todos os graus aqui marcados na lente, e ela vem com uma marcação central a laser, que seria a delimitação da zona ótica, que vai ser que é onde vai ser construída a zona ótica da multifocalidade. Então, essa marcação circular aqui no meio da lente, ela é importantíssima, ela é fundamental, principalmente quando a gente vai fazer essa lente no desenho multifocal. Porque quando a gente vai fazer para córneas regulares que não tem multifocalidade, você faz aquela sistemática de adaptação da Millennium XC, você colocou uma lente num bom padrão, bem adaptada, transfere o grau e pronto. Agora, quando você vai, então, pedir a multifocalidade, você tem que coincidir a zona ótica multifocal da lente com o eixo visual do seu paciente. E, portanto, a centralização da lente é importantíssima. Por isso que todas essas lentes vêm com prisma de lastro, porque a gente precisa de ver a estabilização dessas lentes, ok? Então, o seguinte, quando você vai fazer o pedido para córneas regulares, você informa a curva base, o diâmetro, o grau e ajustes quando necessários. O astigmatismo residual, você tem que informar. Então, eu estou fazendo para córneas regulares, não estou fazendo desenho multifocal ainda. Então, o que eu vou pedir para a minha fábrica? Caso aquele paciente que eu estou fazendo o teste, ele aceitou um astigmatismo residual, o que a primeira coisa eu tenho que fazer? Eu tenho que informar para a fábrica o eixo de estabilização da lente. E aí você coloca as lentes de prisma de lastro, que já vem, ou então as de periferia tórica, vai depender de qual estabilização você sente mais confiança, e você vai informar qual ângulo daquele transferidor da lente ficou parado no eixo de 180. E aí, a partir desse momento, você vai transcrever para a fábrica o grau esférico e o grau cilíndrico e o eixo de correção daquele paciente com o eixo de estabilização na posição nasal, tá? Na posição de 0 grau nasal. O que você está lendo ali no transferidor da lente? O que ficou parado ali naquela região? Então, essa informação ela é relevante para os astigmatismos residuais, levando em consideração que a lente de teste já vem o prisma de lastro, ou seja, ela precisa dessa estabilização para que a gente informe isso, tá? Quando você está fazendo... um macete que eu dou para os pacientes, quando a gente vai colocar astigmatismo residual na lente Millennium XC, essas lentes já vêm com o seu sistema de estabilização, que é o prisma de lastro. Se você encosta na lente, gira ela, e você vê que o prisma de lastro faz a lente buscar a mesma posição, então você consegue identificar que aquele prisma de lastro que já veio na sua caixa de teste, ele é suficiente para gerar estabilização daquela lente, concorda? Então, aquele astigmatismo residual que você vai pedir na face anterior, a visão não vai ficar flutuando, porque a lente está bem estabilizada. Então, eu sempre falo, sempre dá um toque na lente, dá uma girada e vê se ela busca aquele mesmo lugar. Às vezes, se aquele prisma de lastro não for o
suficiente para gerar estabilização naquela lente, você está muito inseguro com relação à estabilização dela, você pode lançar a mão da lente de periferia tórica, que vem na caixa de teste, e, para tanto, você vai buscar a curvatura mais apertada, mais próxima da lente final. Então, por exemplo, se eu fechei na lente 45 e eu tenho lá a lente com periferia tórica de curva base 45, então, ótimo. A curva base final foi coincidente com a minha lente tórica de teste. Mas suponhamos que eu tenha determinado a curva base 48. Então, eu vou colocar a lente tórica mais curva, mais próxima de 48. Então, no caso, seria, por exemplo, a 50. A tórica 50. Por que eu não posso colocar a tórica 45, sendo que a minha curva é 48? Porque o meu receio é da lente apoiar no ápice da córnea e girar. Então, aquela toricidade não vai ser tão efetiva, tá? Então, quando você não sente confiança no prisma de lastro, é interessante que você faça o teste com as periferias tóricas para a gente também analisar a estabilização dessa lente, ou se o paciente não tem uma esclera tórica e a periferia tórica não dá um ajuste bom, um conforto legal, pode ser também a opção de você pedir um reforço do prisma de lastro, tá? Então, quando a gente vai fazer a adaptação da Millennium XC para córneas regulares, e eu detecto a presença de um astigmatismo residual que precisa ser contemplado na face anterior dessa lente, é necessário você informar à fábrica a estabilização dessa lente. Então, você fala qual o ângulo que ficou no transferidor para você passar para eles e faz o grau normal para o seu paciente. Agora, entrando na novidade, que seria a Millennium XC multifocal. A Millennium XC multifocal é uma lente com o conceito de visão simultânea. E o desenho padrão da ótica multifocal da Millennium XC é o centro para perto e a periferia para longe. E uma boa adaptação, com o objetivo de obter a melhor centralização possível, é importante para o desempenho da multifocalidade. Então, ela vai te oferecer N recursos para a gente coincidir a zona multifocal com o eixo visual do nosso paciente. Você pode alterar diâmetro, periferia tórica, elevação setorial, você pode fazer os mesmos ajustes nessa lente, mas o que a gente mais tem que focar é a centralização, tá? Então, quando você está fazendo um teste que coincide no desenho da lente, no transferidor da lente, a marcação central, que seria a marcação onde vai ser construída a zona ótica multifocal, ela coincide igualzinho com o eixo visual do nosso paciente, bingo, você está com uma lente muito legal, faz a refração, passa para a fábrica e não tem que ficar pedindo muitos recursos. Mas, quando você não tem essa coincidência, você tem que informar para a fábrica a localização do eixo visual do seu paciente para que eles construam essa ótica descentrada de acordo com cada paciente. Então, quando a gente vai fazer o pedido dessa lente para a fábrica, a gente mede, além da curvatura, do grau, do diâmetro, daqueles parâmetros normais e os ajustes necessários para uma boa adaptação, a gente também tem que informar para a fábrica alguns dados específicos da Millennium multifocal. Então, eu tenho que informar para a fábrica o valor da adição que eu preciso para esse paciente, o diâmetro da pupila em condição de luminosidade ambiente, o olho dominante, se é o direito ou se é o esquerdo, qual que é a preferência de visão para o nosso paciente, se a gente vai contemplar uma visão de perto melhor, uma de longe ou uma intermediária, porque isso vai ser muito relativo, muito individual de cada paciente, e a gente vai informar se houve descentralização ou não. Então, o pedido que a gente... Então, quando a gente vai fazer o pedido da multifocal,
a gente tem que fornecer dados a mais do que se a gente estivesse pedindo uma milênio para córneas regulares, apenas para correção de miopia, hipermetropia ou astigmatismo residual. Então, vamos estudar como é que faz isso aqui. Quando a gente... o que a gente tem que entender dessa milênio multifocal? O círculo central, ele tem 3,5 milímetros de diâmetro, e ele está gravado nas lentes da caixa de prova, e ele vai fornecer uma referência para avaliação da descentralização da pupila em relação à lente, tá? Então, o seguinte, o que é importante a gente saber? Que quando a gente está avaliando essa lente no olho do nosso paciente, só um minuto, só para eu voltar aqui. Quando a gente está avaliando essa lente no olho do nosso paciente, e você coloca a lente no olho de acordo com cada paciente, começa a fazer toda a adaptação para a gente ver o vault da lente, para a gente ver o apoio escleral da lente, e está tudo ok, você chegou na lente final, na lente que tem a melhor adaptação, e você vai fazer, então, a lente multifocal, agora você vai se ater ao detalhe da centralização da lente. Então, a primeira coisa que você olha nesse paciente aqui, você viu que a pupila do paciente está toda dentro do círculo desse paciente. Você cria, dentro da sua visualização, você marca qual é o pontinho no centro desse círculo da zona óptica da lente e um pontinho no centro da pupila do nosso paciente. E você vê se esse ponto central da pupila do paciente coincide com o ponto central que você criou do círculo da multifocalidade. Se coincidiu, beleza, você não tem que passar para a fábrica informações de descentralização. Você só tem que passar a adição, o tamanho da pupila, o olho dominante e a visão preferencial desse paciente. Agora, caso ao final da adaptação, você escolheu a melhor lente, com melhor apoio, melhor vão e mais conforto para o seu paciente, e você nota isso aqui que está representado nessa figura. Você nota que o centro imaginário da pupila do seu paciente não coincide com o centro imaginário da lente do que você está testando. E aí você está diante de uma pupila descentrada. E, para tanto, você tem que passar para a fábrica informações adicionais de que ela tem que construir essa lente, que ela tem que construir a zona multifocal coincidindo com o eixo do seu paciente em questão. Então, é o seguinte, quando você faz um ponto central, primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, a distância do centro da lente até o primeiro traço é de 1 milímetro. Então, se o nosso eixo visual, a pupila ainda está dentro da marcação dos 3,5 milímetros, mas ela está margeando a borda superior, ela já apresenta uma descentralização. Isso deveria ser informado à fábrica, mas na minha prática eu acho isso muito preciosismo, mas deveria. Então, se você conseguir informar isso para a fábrica, ela está descentrada, aí você vai contar os tracinhos para a gente informar quanto que ela está descentrada, se é superior, inferior, lateral, e para que ângulo que ela tá descentrando. Eu vou dar um exemplo melhor disso no slide aqui para frente. O que a gente tem que entender é o seguinte, que cada tracinho equivale a 0,25 milímetros. E o espaço entre um traço e outro também equivale a 0,25 milímetros. Então, por exemplo, se ela sobe um tracinho, um espaço, é 0,5 milímetros. Se ela sobe um tracinho, um espaço e um tracinho, é 0,75 milímetros. Então, você tem que informar isso para a fábrica, para eles construírem a zona óptica coincidente. Então, por exemplo, visto que essa lente já tem um prisma de lastro, você concorda comigo que essa lente já vai estar estabilizada da maneira como ela tem que ser, para aquele olho. Ou, às vezes, a marquinha preta pode ser que fique certinha aqui embaixo no 270, pode ser que ela fique um pouco mais lateralizada, tanto nasal quanto temporal, vai depender de cada paciente, da dinâmica de cada piscar, mas se você conferiu que aquele prisma de laço
está deixando a lente estabilizada, aí tudo bem. Aí você vai começar a analisar a descentralização daquela pupila, caso essa descentralização ocorra. Então, por exemplo, quando você informa para a fábrica, você tem que falar qual é o eixo de estabilização nasal. O que você fez de leitura? Quando você traça uma linha horizontal nasal, qual é o valor do transferidor que você está lendo aqui no nasal? E aí você está lendo ou 180, ou 150, ou 200, ou 120, o que for. Você tem que falar qual é a posição da estabilização dele. E aí, nesse momento, caso a pupila seja descentrada, você tem que ver para qual ângulo ela está descentrando. Se ela está descentrando para 120, para 60, para 90, para 150, ou então pode estar descentralizando para baixo, para cima, tanto faz. Mas você tem que informar isso para a fábrica, o ângulo para qual ela está desviando e o valor desse desvio. Se ela está com 1, com 0,75 ou com 1,25. Então, por exemplo, olha o que a gente tem aqui nessas adaptações. No olho direito, o eixo de estabilização foi 15. Então, quando você traça uma linha horizontal nasal, o transferidor lê 15 graus. Então, o eixo de estabilização da lente foi 15 graus. A descentralização da pupila foi de 1 milímetro, tá? O centro da pupila até o primeiro tracinho. Então, do centro da pupila até o primeiro tracinho, você já percorreu 1 milímetro, tá? E o ângulo de centralização foi 60, ou seja, a pupila desviou para o ângulo de 60 graus, tá bom? E você vê que ela está quase dentro da marcação de 3,5, mas mesmo assim eu tenho que informar essa descentralização, tá? Até porque não está tão coincidente, porque o nosso eixo da pupila imaginário não está coincidindo com aquele ponto central imaginário que a gente tem dessa lente, tá bom? E esse olho esquerdo, por exemplo, descentrou muito mais. Então, vejam esse exemplo. Quando eu faço um traço horizontal nasal, eu informo, um traço horizontal, eu informo qual é o valor que está aqui no transferidor da lente, qual é o valor nasal. Então, no caso, o eixo de estabilização dessa lente é 180. Eu vou reforçar, eu vou ser bem enfática. Como ela vem com prisma de laço, antes de você informar o eixo, você tem que testar a estabilidade dela. Então, você colocou a lente, está estável, dá um giro nela, vê se ela busca sempre aquela mesma posição. Isso é muito importante, que aquele prisma de laço faça o efeito que ele tem que fazer. Então, você fala qual é o valor que está no transferidor, no lado nasal, nessa linha horizontal que você vai traçar. Então, nesse caso aqui, ela está estabilizada a 180. A pupila, então, criando um ponto central imaginário da lente e um ponto central imaginário da pupila, só dela já ter saído do centro da lente e ter ido para o primeiro passo, o primeiro traço, já é 1 milímetro de centralização. Só que, nesse caso, o nosso ponto central, ele foi mais do que 1 milímetro. Ele ainda percorreu um tracinho. Então, a minha descentralização pupilar, neste caso aqui, está de 1,25. Se tivesse ido para o primeiro tracinho, o espaço quase margeando o segundo tracinho, seria de 1,5. Ou se tivesse ido até mais do que o segundo tracinho, seria de 1,75. Então, só dela já ter descentralizado, eu já informo a descentralização de 1 milímetro. E aí eu vejo para qual ângulo do transferidor da lente essa pupila está desviando. Então, ela desviou 1,25, tá? E mais o ângulo de centralização de 150. E isso vai ser informado para a fábrica. Ela estabilizou a 180, desviou 1,25 a 150. Por que isso é muito importante? Porque quando você informa para a fábrica essa descentralização, eles vão confeccionar a lente fazendo a zona óptica multifocal descentrada para coincidir com a zona, com o eixo do nosso paciente. Essa foto, é lógico que esse paciente
não saiu com essa lente, está muito mal adaptada. Isso não é padrão de milênio para ninguém, mas é só para poder chamar um pouco e chocar um pouco as pessoas o seguinte: existem casos muito heróicos de adaptação, de nível de descentralização da lente, que muitas vezes podem nos dar muito trabalho e muitas trocas e gerar muita insatisfação no nosso paciente. Então, e às vezes a gente está aqui tentando lidar com córneas regulares, a gente quer lidar com adaptações que sejam mais prazerosas, porque nós estamos falando de multifocalidade. Então, essas adaptações, às vezes, muito heróicas, de pacientes que você tem que dar muitas informações e que a gente tem que mexer em muitos parâmetros da lente, muitas vezes são adaptações muito desafiadoras, que às vezes a gente pode ter muito trabalho nessas lentes, muitos retornos, muitas trocas e muita insatisfação. E muitas vezes a gente pode criar uma má impressão de um produto tão bom, exatamente por a gente não selecionar, né, com mais sabedoria os casos que têm melhor indicação para essas lentes. Só para finalizar aqui a apresentação, essa paciente, ela de 54 anos, ela fez uma cirurgia refrativa há 25 anos para tratar 6 dioptrias de miopia. E há 6 anos, né, da data da consulta, o grau dela voltou. Ela estava com mais 3,5, 0,75, mais 3, com 0,75 de astigmatismo, e o olho direito dela era dominante. Apesar de ser uma córnea mexida, que a gente tem que trabalhar e tratar como se fosse uma córnea irregular, essa paciente ficou muito bem, porque ela tem uma visão muito boa com grau, e eu quis apostar um pouco na possibilidade de fazer para ela a milênio multifocal. Então, portanto, a gente fez a adaptação, durante o nosso teste a gente progrediu aqui para achar a melhor adaptação da lente. O olho direito, ela ficou com uma lente de 42,5, eu não alterei o diâmetro, com 1,5 de refração total. O olho esquerdo foi uma lente de 44, também não mexi no diâmetro, com 3,25 de refração total. Eu só pedi para baixar a curva central em 100 micras, afinal de contas era uma córnea aplanada no centro. Eu informei que a pupila era de 4 milímetros e pela idade dela eu coloquei a adição de 2,25, sendo o olho direito dominante. Essa paciente, a gente consegue ver que ela ficou com uma centralização pupilar muito boa. Aqui, talvez pelo ângulo, né, da foto, né, o ângulo que eu coloquei a lâmpada de fenda, possa parecer talvez um pouco descentrado em relação ao que a gente tem na lente, mas não, ela ficou muito centrada. Então, o fato de eu ter essa coincidência, né, do ponto central do eixo visual dela estar coincidindo com o ponto central do círculo, né, da multifocalidade, eu acabei me encorajando um pouco mais de fazer essa lente, né, se tratando de uma paciente pós-refrativa, e ela ficou 20/25, um J2, com bastante conforto, não teve uma visão de queixa de 3D, que em alguns momentos, alguns pacientes podem, dependendo da coincidência, né, dos eixos, eles podem queixar um pouco de visão de 3D, e não teve queixas também do manuseio, né, porque por se tratar de uma lente grande, às vezes o manuseio pode ser um contratempo, e eu considerei essa paciente como um caso de sucesso, assim como eu tenho outros pacientes de casos de muito sucesso em relação a essa lente. Então, vale a pena a gente levar em consideração que as pupilas descentradas, elas têm solução, mas muitas vezes a gente tem que analisar, ter um feeling, né, para analisar o excesso de centralização, para ver se a gente indica ou não, para não matar o produto. O tamanho da pupila é muito importante, talvez medir esse tamanho da pupila não seja tão fácil. Então, hoje eu padronizei um pouco, né, quando as pupilas são normais, ou estão muito duvidosas, ou não são excessivamente pequenas. Eu não indico quando as pupilas são excessivamente pequenas, mas quando eu vejo uma pupila padrão normal, né, na luminosidade da lâmpada de fenda, geralmente eu informo que ela tem 3 a 3,5 mesmo de diâmetro. Eu acho muito interessante, quando a gente tem os astigmatismos residuais, a gente também, mesmo com astigmatismo residual, dá para fazer a multifocalidade. É um caso interessante. Eu tenho alguns pacientes que se deram muito bem, tá? E
O sistema de estabilização dessa lente, que hoje a caixa de prova vem com esse prisma de laço estabilizando, eu achei que isso gerou uma facilidade, né, na adaptação dessa lente. Os pedidos ficaram muito mais assertivos a partir do momento que a gente informa essa estabilidade. E assim como todas as adaptações para a presbiopia, a gente também não pode prometer o céu, né, para todos os pacientes présbitas. Eu acho que essa lente veio trazer uma experiência muito legal, que o paciente ele tem uma visão boa para longe, ele tem um intermediário, ele tem uma visão muito boa para perto, mas mesmo assim alinhar a expectativa do paciente presbita com a realidade do produto que a gente vai entregar é muito importante. E também a gente ficar um pouco ciente, né, das possibilidades de retornos que a gente vai fazer. Assim como toda lente multifocal, o dia da entrega da lente não é determinante, né, a ver o acompanhamento dessa lente, analisar o desenvolvimento da visão, a diminuição das queixas ou a exacerbação de algumas queixas. É muito importante que a gente faça isso nos retornos. Existe a possibilidade de troca dessas lentes, às vezes com adequação e ajustes, né, das zoonóticas, caso isso tenha necessidade, seja uma queixa do nosso paciente. Portanto, é um produto que eu faço uso dele, é um produto que, de fato, eu gosto muito e gostaria de ter passado um pouco a experiência de adaptação dessas lentes aqui para vocês. Muito obrigada pela atenção. Senhoras e senhores, ouvimos Isabela Godinho trazendo esta novidade, essa inovação. Isabela, olha, a turma aqui está te elogiando, mas tem pergunta, e tem pergunta muito interessante. E primeiro eu começo dando um abraço para o pessoal de Pernambuco. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação sempre ao longo do ano. E olha, janeiro está chegando e a sua Black tem tantas inovações que você já coloca aí na agenda. Ó, passou a primeira semana? Já fica atento nas redes sociais que nós temos muitas e muitas novidades. Chegou a segunda semana? Aquecendo também o movimento, porque a energia está pronta, porque vamos decolar. Uma programação muito interessante e cada vez mais levando tecnologia, sinergia, enfim, tudo isso que é muito interessante. Júlio Henrique, lá de Pernambuco. Olha só, o Júlio te pergunta assim: doutora Isabela, parabéns pela palestra. Em termos de tecnologia e essa inovação que a lente tem, o que o paciente ele percebe em relação ao peso no olho? Tem alguma situação dessa sensação? Ele comenta aqui, principalmente por ter um DK bem considerável. Então, qual que é a sensação de peso no olho que eventualmente o paciente possa mencionar? Ele pergunta em relação ao prisma de lastro ou a Em deficiência de relação oxigenação? em relação à percepção do paciente no olho. Então, Ah, qual que é a sensação que o paciente tem? ô, Júlio, o seguinte, todos os pacientes que eu tenho adaptados a essas lentes esclerais, principalmente para córneas regulares, eles relatam extremo conforto. Então, essas lentes, quando bem adaptadas, elas são muito confortáveis. Quando a gente tem alguma deficiência de oxigenação, que o nosso paciente pode apresentar ao longo, né, do acompanhamento, que a gente vê que ele pode estar sofrendo um pouco com aquela diminuição, né, do aporte de oxigênio para aquela córnea, aí a gente começa a personalizar as condutas, limitar as horas, ou fazer a troca de flúor no meio do dia, mas ainda não tive essa queixa de peso no olho, tá? Eu imagino que você deve estar um pouco perguntando em relação à oxigenação que essa lente traz, né, para a córnea do paciente. Mas é uma lente fina, é uma lente fácil de adaptação, e quando você busca um vault mais simétrico, um vault regular, um filme lacrimal mais fino ali atrás, a oxigenação dela não tem queixas em relação a isso. Então, Júlio, muito obrigado pela sua participação. Quer mandar outra pergunta? Manda para a gente. E fazendo aqui um agradecimento ao Cristiano Morley, que está conosco. Cristiano, muito obrigado. E sim, esta palestra está sendo gravada e você vai poder assistir. Você que está na audiência, você que está aqui conosco, fala para o colega, ó, porque
É muito interessante. Daqui a pouco eu vou falar, conectando lá com o Pará, Paruapebas. Daqui a pouquinho tem uma pergunta do doutor Délio. Délio, já vai chegar aqui, ó. Uma outra da Mariana Godoy, do estado de São Paulo. Ela diz assim: doutora Isabela, parabéns pela sua apresentação. Ela lhe pergunta sobre estes ajustes que a lente permite fazer, desde o limbo, do diâmetro total e assim por diante. Realmente é tudo isso? Consegue mexer no livramento apical? Enfim, tem toda essa maleabilidade em relação à lente, que pode ter o contato, mas com tanta flexibilidade? Mariana, realmente a gente até não acredita nessas opções de plasticidade que a fábrica nos oferece, mas realmente dá para fazer, tá? Todos os ajustes. Agora, um conselho que eu dou, né, para o colega que está fazendo a adaptação, até é o seguinte: a gente tem que, durante o teste da lente, a gente tem que, a lente de teste, ela tem que nos fornecer um padrão ideal muito próximo do ideal. Então, por exemplo, se você está fazendo um teste com uma lente escleral, seja para córneas regulares ou irregulares, se você está vendo a lente de teste e está sonhando com um ajuste aqui, outro ali, outro lá, e acolá e tudo mais, e você tá sonhando com uma lente que você não está conseguindo enxergar nada de bom naquela lente que você está vendo ali na sua frente, eu te aconselho a mexer ainda na lente, alterar uma curva base e alterar um sag, para que você veja alguma coisa muito próxima do ideal, tá? Não existe um número mágico, mas quanto mais ajustes você faz nas lentes, mesmo que isso não seja garantido de que o ajuste é apenas naquela região da lente que você está querendo ajustar, claro que aquilo vai refletir de toda uma dinâmica, né? A lente de contato escleral, ela não é tão dinâmica porque é uma lente muito estática, mas às vezes as pressões que ela exercem, dependendo dos ajustes que você pede, pode interferir nisso. Então, você tem essas opções de plasticidade, são muito boas, muito precisas, muito bem-vindas, mas o meu conselho para você é, ao fazer essa adaptação, procure, durante o teste, chegar na lente mais próxima do ideal possível, para que você peça menos ajuste possível, tá bom? Não sei se eu fui clara. Sim, sim, com certeza foi clara. E falando nesse tipo de pergunta, olha só, nós temos diretamente da Bahia, nossos amigos baianos, muito obrigado pela sua audiência ao longo do ano. E mais uma vez aquele convite para que siga aqui conosco. Temos mais alguns minutos muito interessantes aqui nesta atividade apresentada pela Medfax, uma das empresas que está junto com a Soblec. E nós já estamos trabalhando para 2024. Também seguimos juntos porque tem o compromisso sempre com o relacionamento com o médico. Doutora Isabela, então, Bahia, nós temos aqui a Silvana Rodrigues, ela diz o seguinte: quando a gente vai solicitar para a fábrica e nós temos uma questão centralizada, o que muda quando ela passa a ser descentralizada em relação ao pedido para a fábrica? Como é que funciona essa rotina? Então, Silvana, diretamente da Bahia. Então, Silvana, meu abraço aí para os meus amigos baianos. O seguinte, quando você está fazendo o teste de uma milênio, você tem que informar a curva base, o diâmetro, o grau, tá bom? Quando você está fazendo uma milênio que tem astigmatismo residual, você tem que informar a curva base, o diâmetro, o grau e a estabilização da lente, para que ela seja construída naquela posição e fique naquela posição. Quando você vai fazer uma multifocal, você informa curva base, grau, diâmetro, a estabilização da lente nasal aí você vai informar o olho dominante, o tamanho da pupila e a adição que você vai dar. E qual é a visão que você quer priorizar, longe, intermediário ou perto. Isso, agora, quando você vai fazer o pedido de uma lente multifocal,
que ainda ficou descentralizada naquele paciente, você vai falar curva base, diâmetro, grau, olho dominante, adição, a visão preferencial, o tamanho da pupila, e aí você vai dar as especificações de qual foi o ângulo de estabilização, quanto que essa lente, qual foi o ângulo de estabilização, que é aquela linha que a gente faz a leitura do transferidor nasal, tá? Você cria uma linha vertical e vê quanto que ela parou ali no nasal. Você vai informar a quantidade que essa pupila descentrou e para que ângulo, para que direção essa pupila descentrou. E a quantidade que ela descentra é sempre o 1 mais a quantidade 0,25 por cada tracinho e espaço que a borda da pupila tá tocando ali na lente, entendeu? E para que ângulo que foi. Se foi para 180, 150, para que ângulo que você está vendo. Eu até falo assim, eu, eu imagino uma rosa dos ventos. Se foi para Nordeste, se foi para Noroeste, se foi para Norte, entendeu? Para que ângulo, para que lado que ela está, e você fala o ângulo. Eu espero que eu tenha sido clara aí no pedido da esclera da milênio multifocal com pupila descentrada. E falando em Rosa dos Ventos, vamos para o Apebas, lá no Pará. Gente, olha só, que legal. O mais interessante da gente conectar esse conhecimento, e tem muita gente boa nesse país inteiro. Délio Fernandes, muito obrigado pela sua audiência, sua participação, e ele traz uma consideração e depois uma pergunta. Depois de uma aula dessas, vou até tirar minha caixa de milênio da gaveta. Então, excelente aula, professor, um grande abraço. Então, o Délio faz essa consideração, mas tem uma pergunta também. Ele diz o seguinte: quanto tempo se espera para avaliar essa estabilização? Então, provavelmente, quando você estava comentando lá os casos clínicos, a pergunta é essa: quanto tempo? Primeiramente, queria mandar um beijo para o Délio. O Délio foi meu aluno, muito bem formado, muito competente, e está mandando super bem aí no Pará, né, Délio? O seguinte, você pode tirar a sua gaveta, você já nem era para ter deixado essa lente na gaveta, Délio. Vou aproveitar aqui e vou puxar a sua orelha. Você é muito competente nas adaptações. O seguinte, qual que foi a pergunta dele mesmo, Fernando? Me desculpe que eu acabei me perdendo. Tá vendo só, Eu Délio? fui Olha só. brigar com o Délio, Délio, e perdi a sua pergunta. Então, ó, já resolvido a caixa que estava na gaveta, agora vai estar disponível com as oportunidades, ou a caixa de prova que a Isabela até comentou, das 15, depois das 5 em específico, mas a pergunta é, agora 20 horas e 55 minutos, quase 56, quanto tempo se espera para avaliar essa estabilização? Isso, Délio. Na verdade, a estabilização do prisma de laço a gente vê muito rápido, tá? Então, principalmente quando ele é muito eficaz. Então, por exemplo, como você vai acabar esperando de 10 a 15 minutos para poder. Porque essas lentes, elas são bem modernas. Então, você não tem que ficar dando 1 hora de tempo para ela poder diminuir o VALT, não. Ela é bem próxima da lente final, tá? Eu só não sugiro você colocar e avaliar de imediato. É interessante que você aguarde pelo menos uns 15 minutos ali fora, até para que você veja o vão final que essa lente vai ficar e você confira a estabilização. Se você sentir, se você não estiver muito confiante na estabilização do prisma de laço, você vai fazer aquilo que eu te falei, você vai encostar na lente com cotonete, vai girar e vai ver se ela por acaso ela tende a voltar. Porque se ela tender a voltar para aquele lugar que você viu primeiro, é porque o prisma de laço é muito eficaz. Agora, se você coloca ela aqui e ela fica, se você gira ela para cá, ela fica, se você gira um 360 em qualquer lugar que você coloque, ela fica, então talvez aquele prisma de laço não seja o suficiente para estabilização. E aí você vai ter que buscar a estabilização dessa lente de outra forma, ou numa periferia tórica, ou muitas vezes pedir um reforço do prisma de laço para a fábrica, tá bom? Olha só, lá diretamente do estado de Goiás, Catalão. Eu quero ler aqui
nesse encerramento da nossa atividade, uma mensagem tão bonita que chegou, e estamos aqui, o doutor Nicolau Abrão. Doutora, parabéns pela aula. Prova que o meu grande amigo Dr. Kleber deixou grandes sucessores. Sim. E eu peço licença aqui para poder falar que eu tive a honra e a consideração de todos os dias, enquanto o Dr. Kleber Godinho esteve presidente da Soblec, de conversar com ele todos os dias. E o quanto ele me acrescentou na minha vida é algo que até hoje eu não consigo mensurar, porque eu sigo a evoluir pelos ensinamentos, pela lembrança dele. Então, a Isabela, o Rodrigo e tantos da família Godinho, a gente sempre agradece porque o legado ele é de fato e praticado. Então, muito obrigado, Nicolau, pela recordação. Isabela, tá aí, você compartilhando conhecimento, juntamente com o Rodrigo, juntamente com o Eduardo, tantos que fazem o bem, e nesse evento dessa noite, a sua consideração, o seu boa noite. Bem, obrigada, Nicolau. Hoje foi um dia de trabalho muito, muito produtivo aqui. Eu estou até dentro do consultório, gravando essa aula, estando com vocês. E eu trabalho aqui no consultório do meu pai. E Deus me dá a oportunidade de lembrar dele todos os dias. E de agradecer pelo pai que eu tive. E por todos os amigos que ele me deixou. E eu falo que, inclusive, escutar, né, de vocês todos do Brasil, a admiração que vocês têm pelo meu pai é uma coisa que me enche de orgulho. E às vezes eu pergunto, né, o que eu fiz para merecer um pai tão bom assim? E também quando o Fernando fala, o Fernando é um cara que eu tenho uma conta de muita admiração, muita gratidão. E quando ele fala que meu pai pôde ensiná-lo, eu acho que isso é um elogio que não cabe dentro do peito. Então, mais uma vez, muito obrigada pelos elogios aí. Eu espero ter passado um pouco da experiência que a gente tem com a Silente, né, ter sido esclarecedora. E eu convido vocês, todos que nos assistem, a tirarem as lentes, as caixas de lentes das gavetas, né, Délio? E fazer as suas adaptações, embarcarem nesse mundo mágico da adaptação de lente de contato, que não tem preço a possibilidade da gente transformar a vida dos nossos pacientes através dessa qualidade de visão que a gente consegue proporcionar. Obrigada à indústria, né, principalmente por investir nessas novidades e nos apresentar, aumentar o nosso arsenal terapêutico para podermos tratarmos e mudarmos a vida dos nossos pacientes. Muito obrigada aí pela atenção, uma boa noite a todos. Fico muito feliz com os elogios. Agradecemos a Isabela Godinho, a empresa Medfartos, que trouxe esta palestra, e para você que esteve conosco, nosso melhor agradecimento. Nosso melhor muito obrigado. E olha, conta para todo mundo que ela está disponível. Você também tem a oportunidade de entrar em contato com a empresa Medfartos, patrocinadora aqui da Soblec neste ano 2023, e ao Cristiano Morley, ao Bruno Lima e todos da Medfartos recebam o nosso abraço. Gente, foi ótimo. Então, convite feito. Siga aqui conosco na Soblec. Isabela, muito obrigado, um bom descanso, que todos te encontrem bem em casa e até o nosso próximo contato. Boa noite, boas festas e até breve. Tchau!